Bem-vindos ao programa de técnicas apresentado por Wolfgang Rudolf. Olá e bem-vindos! Hoje vou tentar falar de um tema sobre o qual não seria necessário falar pelo comum que é, mas como já me conhece, vou tentar complicar um pouco mais. Fontes de alimentação. Se eu falo de fontes de alimentação, muitos dirão, eu sei o que é e tenho em casa, para o celular, tablet, etc. Mas isso é uma fonte de alimentação ou um adaptador de rede? É necessário diferenciá-los. Uma fonte de alimentação é um dispositivo como pode ser um rádio. Elas possuem um adaptador de rede, pois converte a tensão de rede elétrica na tensão necessária para alimentar o dispositivo. É verdade, uma fonte de alimentação não é um rádio, mas sim um dispositivo autônomo. Bom, e que usamos para nosso dispositivo, como telefones celulares? Eles já se pareciam com isso, um pouco grande e maciço. Com o tempo, eles ficaram cada vez menores e mais leves. Atualmente, esse é o tamanho. Agora quero mostrar o interior. Vou abrir um aqui e podemos ver por dentro. Este é para uma tensão de 5 volts. Aqui temos a alimentação via USB. Aqui temos uma indutância e alguns condensadores e outras coisas a mais. Também tem uma separação de rede, mas acho melhor não mostrar isso. Aqui vemos uma interrupção dos condutores. Aqui temos a parte primária e aqui a secundária. Aqui tenho proteção de contato. Mesmo se eu tocar aqui, não estarei em contato com a tensão de energia, enquanto aqui é diferente. Como falei, esta é apenas a introdução. Temos certeza para que precisamos disso. Aqui está. Mas temos muitos dispositivos que levamos conosco e que precisam de energia. Nesses casos, pegamos uma bateria. Essa aqui é de 3 células. Ou fabricamos nossa própria bateria composta por várias pilhas. Isso é uma coisa boa, mas temos que ter em mente que a tensão da bateria cai quanto mais vazio estiver o armazenamento de energia. Melhor dizendo, estas células. Porque não é um acumulador. Não é nesse sentido um armazenamento, porque recebemos diretamente a energia através dessas conexões. Assim, eles estão ficando cada vez menores. Mas se estamos em um laboratório e queremos medir uma tensão constante ou uma corrente constante de qualquer dispositivo, porque estamos consertando um dispositivo ou desenvolvendo um dispositivo ou qualquer outra coisa, então precisamos de um aparelho que receba 230 ou 240 volts de tensão. E a converte na tensão que precisamos e a mantenha estável, mesmo que a carga mude. Você já saiba sobre a mudança de carga. Antigamente, em casas onde as linhas de energia não eram estáveis, e a pessoa ligava o fogão elétrico, aí a luz da lâmpada diminuía. É evidente que, quanto maior a carga, maior a queda de tensão no cabo, e a tensão final é menor. Não deveria acontecer no laboratório. Minha tensão deve permanecer sim ou sim estável, mesmo que ocorram mudanças de carga. Mas como conseguimos isso? Dê uma olhada nisso. Eu trouxe algo muito antigo. Um transformador com várias bobinas secundárias para diferentes saídas de tensão. E faz alguma coisa? Bom, talvez você possa imaginar pelas engrenagens. Tem uma roda dentada pequena e outra grande. Se girarmos a pequena, a grande gira mais devagar. A pequena precisa de mais volta para que a grande gire uma vez. É a relação de transmissão. A mesma coisa também faz um transformador. Converte 230 volts através de um bobinado primário e um secundário para uma tensão mais baixa localizada no bobinado secundário. Essa é a que eu quero ter. E o construtor do transformador integrou. Esta peça pesa um montão. Eu não saberia dizer quanto. E se olharmos, podemos ver que este é o núcleo de ferro. Essa peça é necessária para, por assim dizer, manter o campo magnético, ou seja, que esse campo não se perda.
é para transferir, com muita pouca perda, a energia do bobinado primário para o bobinado secundário. Está laminado, ou seja, possui muitas chapas finas para que as perdas sejam mínimas. É assim que tudo começa. Talvez você se lembre, há muitos anos atrás utilizavam transformadores de campainha. Eram chamados assim porque estavam dentro ou do lado do contador de energia. Por aqui entravam 220 volts e por aqui saíam, acho que, 358 ou 58 e 12 volts, ou algo assim. O botão da campainha era conectado em série para que quando alguém tocasse no botão da porta, uma coisa moderna naquela época, a campainha fosse ouvida dentro de casa. Não eram nem seguras nem atendiam às normas vigentes. Então eram construídas assim e permitiam a montagem em uma régua de terminais. Usamos muito esse tipo no passado, mas isso era apenas tensão alternada. No entanto, para a maioria dos nossos equipamentos precisamos de tensão contínua. Isso deve ser corrigido. Então usavam um retificador de selênio como este. O que diz aqui? V30 C1000. V30 para 30 volts e 1 amperes. Mais tarde saiu esta forma de construção. Depois saíram as peças fundidas. Esse já podia fazer algo mais, até 40 volts. E o que me indica aqui? 3.700, sim, 3.700. E sem refrigeração, 2.700. Também peças menores e outras ainda menores. Então, convertíamos a tensão alternada em tensão contínua. Um grande passo. Mas essa tensão contínua era uma tensão alternada pulsada. Na realidade, apenas a curva positiva e negativa era invertida, e era obtida uma tensão alternada com uma frequência dupla. E se, por exemplo, era conectado um alto-falante a algo assim, fazia um barulho. Imagine que você quer consertar um amplificador e tem uma fonte de alimentação e ela produz um ruído como saída de tensão. Então não será possível verificar se funciona bem ou não. Nesse caso, é necessário algo assim. Isso são condensadores eletrolíticos. São para tensões baixas com alta capacidade. Existem também em tamanhos menores, como este, por exemplo. Estes, imagine que você tem uma bomba manual, uma bomba de água e cada vez que você bombeia, sai um jorro de água. Isso em um balde com um buraco no fundo. E então você bombeia e desse buraco a água flui continuamente. É isso que o condensador faz, ele carrega e fornece essa carga. Com isso, alisa a tensão contínua pulsada. Já não faz esses grandes saltos, senão que apenas pequenos saltinhos. Normalmente, não é suficiente, pelo que deveria ser corrigido. Dessa tensão instável é obtida uma tensão regulada através de um divisor de tensão, que vai de 1, 2 ou 3 transitores e que corrige tudo isso. Com isso, vamos na direção correta. Esta é sua aparência. Eu trouxe aqui um transitor antigo, um cavalo de batalha, um 3255. Então ele necessita um dissipador, porque a potência que absorve necessita receber uma tensão maior para estabilizar uma inferior. Essa potência tem que ir a algum lado e a mesma é emitida com calor através do dissipador. Tudo isso soa muito complicado. Durante anos, ha ido melhorando tudo isso. Eu trouxe aqui uma construção própria. Antigamente, nós mesmos fabricávamos estas coisas. Aqui podemos ver um transformador de fundição. Aqui apreciamos um retificador. Aqui o condensador. E aqui temos dois reguladores de tensão fixa. São circuitos de comutação que integram alguns transitores e diodos que fazem com que a saída seja a mais igual possível, mesmo com mudanças de carga. Quem tinha uma coisa assim era um rei. Posteriormente era possível comprar estas coisas com um regulador para diferentes tensões. Isso foi quase o fim da história. Tinha que dissipar muito calor, porque quando queremos estabilizar e pegamos pouca potência da fonte de alimentação,
Então é necessário queimar a outra potência, ou seja, uma potência artificial que vem do transformador. Não pode dizer, agora envio menos. Isso que realmente consumo menos para o meu dispositivo, com o que meço ou reparo. Ou devo consumir teoricamente com uma potência artificial para que se mantenha estável. Hoje em dia, isso funciona com muita perfeição. Ao longo dos anos, construímos e testamos com resultados bons e ruins, com zumbidos, com ondulações de tensão contínua, e hoje em dia tudo isso funciona quase perfeito. Atualmente, existem muitos dispositivos tanto para hobbies como para setor profissional. Aí encontraremos muito mais, pois esse setor requer uma alta precisão e uma alta constância de tensão. Analisei alguns dispositivos. Olá, analisei o PCE LPS 1305 da casa PCE, uma fonte de alimentação mais que suficiente para os trabalhos em laboratórios. Até mesmo um aficionado exigente vai adorar. Bom, se eu ligo, tem sentido fazer isso. Aparece uns dígitos azuis de 7 segmentos de fácil e boa leitura. A saída de tensão é CV. É aqui, V de tensão. Ainda não sai nada porque primeiro tenho que ativar a saída de tensão. Bom, agora indica 15 volts. Essa eu posso regular de forma contínua desde 0 volts até a saída máxima que são 30 volts, ou quase 30 volts, o que dá. Também posso descender a 3,4 volts. Essa é a faixa que posso ajustar. Se eu quero ajustar a tensão com exatidão para 10 volts, eu tenho um regulador fino aqui. Ele é muito mais fino que outro botão rotativo que acabo de usar. Ele me permite ajustar com precisão em etapas de 0,1 volts. Bom, isso foi uma vez a constante de tensão, permanece estável com uma carga diferente. Corrige muito bem, assim como o componente de ruído e outros parâmetros. Tudo isso está na ficha técnica, porque isso muda com a variação de tensão e corrente. Agora vamos falar sobre a corrente. Eu mencionei antes que 30 volts e a corrente são 5 amperes. Isto é o que vamos ver. Vou examinar esta peça, pois não indica nenhuma corrente quando não flui. Vou fazer um curto-circuito. Agora podemos ver aqui 670 miliamperes. Se eu agora girar o botão da corrente, então poderá aumentar para 5,1 amperes. Bom, vamos baixar isso e não examinar tanto, porque senão os cabos vão esquentar. Obviamente não vemos nenhuma tensão, mas por quê? Porque a queda de tensão ou a corrente que flui por aqui faz a tensão cair. Porque senão a potência iria ao infinito. Por um lado, este dispositivo não faz isso. O transformador não deixa. E por outro lado, não faz sentido. Quero proteger o circuito do dispositivo que trabalho. É por esse motivo que tem um limitador de corrente. Uma vez que a tensão nominal é atingida, a tensão é reduzida até que a corrente não seja excedida. Se abro, volta até a tensão normal. Portanto, um dispositivo padrão para laboratórios e também para aficionados. Esse dispositivo era um sonho há 30 anos atrás. E com dados muito bons. É leve, relativamente leve. Não pesa muito. É um dispositivo linear, ou seja, não é um adaptador de rede. Pode ser usada em áreas onde tenho problemas com alta frequência e onde os adaptadores de rede têm problemas porque emite harmônicos. E isso não é bom na banda de rádio. Na faixa de frequência alta é muito silencioso. Resumindo, o LPS 1305 da PCE é um dispositivo muito bom. Olá, eu tenho aqui um verdadeiro peso pesado da PCE, o LPS 4305,
Digo pesado porque pesa muito, mas sobretudo pela sua potência, trabalha com peso. Se eu disser que isso é uma fonte de alimentação, na verdade, não é correto. Não é 1, nem 2, nem 3, nem 4. Na verdade, é como se eu tivesse 5 fontes de alimentação. Por quê? Vamos começar falando das conexões abaixo. Se olharmos aqui embaixo, indica que é o canal 4. Esta aqui, 8 a 15 volts e 1 amperes. Essa é a primeira função da fonte de alimentação. Depois temos um USB de 5 volts e 2 amperes. Ele me permite conectar diretamente às fontes USB. Depois temos o canal 2, 0 para 30 volts e 0 para 5 amperes. É o terceiro. Continuamos. Aqui temos o canal 1, que faz o mesmo que o canal 2. 0 a 30 volts e 0 a 5 amperes. E aqui o canal 3. Esta é a quinta fonte de alimentação ou funcionalidade. 3 a 6 volts, incluso até 6,5 volts e 3 amperes. Bom, isto me permite produzir 5 tensões diferentes. E posso ajustar individualmente 4 delas em diferentes faixas, corrente e tensão. Vamos ver. O que podem ver aqui é a tela. Tem uma aparência estranha e frágil. Isso engana. A tela é tão brilhante que a câmera não percebe bem e parece pastosa. Não sei, vou perguntar ao nosso câmera. Você pode escurecer um pouco a imagem para que os espectadores possam ver como a tela realmente se parece? Agora a câmera enfoca bem. A câmera não percebe corretamente esse azul intenso. É um visor muito brilhante e muito nítido. Obrigado. Bom, voltamos ao normal. Vamos continuar vendo. Aqui temos a possibilidade de ajustar a tensão. Podem ver como muda aí em cima. E aqui o limitador de corrente. Não varia porque não extraímos corrente. Assim que não indica nada. Encontramos exatamente a mesma coisa no outro lado. Obviamente, isto é visto desse lado. Então eu posso aqui, justo nesse ponto, talvez seja difícil ver. Como tá, não tenho nenhuma indicação. Assim que ativo o output, agora indica. Agora posso pegar o canal 4 que mostrei antes e ajustar separadamente dos outros canais. Aqui ajusto minha tensão na saída do canal 4. Se retrocedo, vejo outro valor que corresponde ao canal 2 e que continua presente. A função no outro lado é exatamente a mesma, só que com outras saídas. Mas isso não é tudo. Tenho meus 5 volts e 2 saídas de tensão inferiores. E tenho 2 alturas. Tudo de forma independente. Mas o que acontece quando digo, esse dispositivo só funciona até 30 volts nominais, na verdade até 32 ou 31, algo. Mas agora resulta que tem um dispositivo que precisa de 40, 45 ou 50 volts. Os fabricantes também pensaram nisso. Tenho a possibilidade, o que normalmente faço com 2 fontes de alimentação quando as conecto em série, de fazer conexões com esse tipo de dispositivo internamente. Tenho a possibilidade de comutar pressionando estes botões brancos. Agora, de forma sincronizada, ambas as fontes de alimentações principais mudam a tensão. Se agora giro esse botão, poderão ver como mudam de valor. Este modo é chamado modo tracking, porque o canal 2 segue o canal 1. Se eu agora conecto eles aqui, o que vou fazer agora, 2 ao mais e 1 ao menos. Já estão conectados em série. E agora por aqui estarão conectadas ambas as tensões em série. Serão somadas. Bom, agora vamos observar isso. Vemos 35 com, quero dizer, 32,52 volts. Agora acesso o botão rotativo e aumento.
Podem observar como consigo tensões que normalmente não são obtidas com uma fonte de alimentação normal, graças à soma das duas. Bom, tiramos isso. Temos a opção de conectar em série ambas as fontes principais e dobrar a saída de tensão. Não precisa girar os dois botões, só giro um. E graças ao modo tracking, ambas as fontes são reguladas ao mesmo valor. Mas tenho uma opção mais. Tenho a possibilidade de conectar as duas em paralelo. Isso também pode ser feito com baterias e com adaptadores de rede convencionais e também adaptadores de rede normais. Isso também funciona internamente. Aqui as duas partes principais são conectadas em paralelo. Minha saída de corrente já não é 5 amperes, agora tenho 10 amperes. Bom, isso é uma coisa simples e útil para dispositivo com uma potência alta e uma tensão alta. Com tudo isso, quero dizer que com este dispositivo podemos cobrir diversas áreas de uso. E que com ele, não consigo pensar em nada que não possa fazer. Depois que conectei as peças ou fontes internas em paralelo ou em série, então também posso comutar para os outros dois canais que são independentes. Eles também podem ser visualizados. Bom, um dispositivo ousa dizer que é superlativo, com o qual posso trabalhar simultaneamente com 5 correntes e tensões diferentes. Na minha mesa de trabalho tenho tantos dispositivos desde muito antigo até muito avançados. A PCE lançou uma excelente solução com este LPS 4305. Esta fonte de alimentação também é linear. Também está protegida contra alta frequência. Não emite radiações parasitas, como o que acontece com os adaptadores de redes. Portanto, pode ser usada em estações de rádio. Coloquei sobre minha mesa o PCE PPS 3305 da casa PCE. Falamos de um Power Supply, ou seja, uma fonte de alimentação programável. Uma fonte de alimentação específica, pois faz mais do que fornecer corrente com tensão e corrente constante. Primeiro, consta de 3 dispositivos diferentes e independentes uns dos outros. Por outro lado, pode ajustar e programar ambas as partes principais. Pode ativar uma saída através de um temporizador. Pode ajustar diferentes tensões e valores. Pode gerar algumas quasi-ondas, pois são um pouco quadradas. Entre outras coisas. Tudo isso pode guardar no dispositivo. Quando desligada, tudo permanece armazenado e depois podemos recuperar. Como isso é abstrato, e vou mostrar como funciona. Tem uma bonita tela, fácil de ler, que permite ver os parâmetros atualmente definidos. Podemos ver nas linhas de cima da esquerda para a direita. Primeiro o canal 1, que tem 31,1 volts e que tem ajustado uma frequência de corrente de 5,2 amperes. Estes são os valores limite, dá um pouco mais de 30 volts e mais de 5 amperes. O canal 2 é o mesmo, mas o canal 3 é um pouco diferente, pois tem 5 volts. Mas posso comutar o canal 3. Se aperto esse botãozinho aqui, dá uma olhada aqui. Aqui acima, pressiona aqui. Agora temos uma tensão de saída constante de 2,5 volts, 3,3 volts e agora novamente 5 volts. Isso quer dizer que este canal aqui abaixo, com estes conectores, posso ajustar eles com 3 tensões de saída diferentes. E vai me proporcionar 3 amperes. Ao lado podemos ver as conexões. Este é o canal 2. E ao lado o canal 1. Aqui temos a massa. Ou quer dizer, 2 saídas para a fonte principal. Vou ajustar isso agora. Observem. Tenho a possibilidade, aqui em cima, de ir uma vez ao canal 1.
Eu ligo assim. Então pressiono esse botão suavemente para mudar a tensão. Agora tenho a opção de modificar a tensão em etapas de 0,1 volts. Bom, também posso ir para outro decimal. Por exemplo, aqui, ou ir para outro ponto de 1 mV. E modificá-lo assim. Ei, se quer ajustar de forma grossa, vou no decimal de 1 volts e modifico. O mesmo acontece se agora pressiono o botão corrente. Aí também tem a opção de modificá-lo. Bom, agora que eu ajustei as minhas necessidades, trabalhos ou tarefas, então posso ativar este canal aqui. Agora, os valores que ajustei e que estão aqui em cima, os valores nominais, ficam registrados na parte baixa. Não podemos ler bem, é o valor real, mas posso mudar a aparência. Se eu pressionar aqui agora, então obtenho um visor maior e mais nítido, que posso ler de longe. Me indica os ajustes realizados em tamanho grande. Também me indica a corrente que flui caso eu tenha um dispositivo conectado. Simultaneamente, a multiplicação, ou seja, a potência em watts. Também posso visualizar esta tela assim, dependendo de como queremos ou de como estamos acostumados a ler os valores. O mesmo acontece com o canal 2, é exatamente o mesmo. Com o canal 3, vimos que podemos mudar a tensão, algo mais que suficiente. Aqui abaixo tenho também a possibilidade de OVP, ou seja, ajustar a sobrecarga. A tensão, ou seja, quando há sobretensão. E a sobrecorrente. Essas são outras funções. Trigger. Talvez conheçamos esta palavra de outros dispositivos, e quer dizer que o controlador comuta ambos os canais em paralelo. Isso indica que com o mesmo botão rotativo consigo aumentar e diminuir a tensão e a corrente nos dois. E isso também é útil quando mudo para o modo em série. Temos ele aqui. No modo funcionamento em série, ambas as saídas se conectam em série. Então posso medir a tensão daqui até aqui. Ou seja, a soma de ambos os canais. Mas estes são sempre idênticos. Simplesmente a tela multiplica por 2 e não precisa calcular nada. E o mesmo é válido para conexões de corrente em paralelo. Podemos tirar daqui não só 5,2 amperes, senão 10,4 amperes. Portanto, um dispositivo que pode ser manipulado não apenas através do botão rotativo. Também posso digitar a tensão e a corrente usando um teclado. Assim que, posso escolher. É uma questão de preferência. Alguns usam sempre o botão rotativo. Em caso eu tenho um dispositivo onde eu uso o teclado há anos, e isso funciona. Além disso, tem a possibilidade aqui de ajustar diferentes parâmetros. Certamente vai chamar sua atenção que, na parte direita, encontramos um endereço IP. Esse dispositivo é fornecido com software e usa rede. Quero dizer que pode ser controlado desde um computador ou por rede, ou via USB. Pode ser completamente monitorado à distância e, por suposto, tenho uma visualização remota. Se tenho ele instalado no porão e estou sentado no meu escritório, posso controlar de lá. Isso é o que temos aqui. Também encontramos outras coisas. Também tem a função de temporizador. Posso ajustar os parâmetros do dispositivo, guardá-los em diferentes posições de memória, recuperá-los e ativá-los. Um processo que indica a forma de onda de forma gráfica, como a configuramos e como queremos que mostre. Existem ensaios onde a tensão e a corrente aumenta e diminui constantemente. Tudo isso podemos armazenar e visualizar. Como podem ver, é funcional, pequeno e com uma apresentação nítida. Também tenho a opção de voltar a visualizar aquilo que tiro, ou por dizer de outra forma, visualizar as saídas.
Quero dizer, bom, não é realmente um osciloscópio porque não faz isso tal como conhecemos, mas sim que tem pelo menos um visualizador, que traça de forma gráfica os valores sobre o eixo do tempo e permite ver depois o que aconteceu. Agora eu poderia, se um dispositivo causa um curto-circuito ou algo parecido, ver com precisão quando e onde aconteceu algo e tomar as medidas necessárias. Bom, falamos de um dispositivo que, por um lado, pode ser usado como fonte de alimentação normal de laboratório de alta qualidade, com 3 saídas. Por um lado, com 3 tensões fixas comutáveis. E outras 2 que vão de até 30 volts e 5,2 amperes, e que podem ser conectados em paralelos e em série. Posso ajustar através do botão rotativo, esse aqui é muito comum. Ou ajustar os valores através do teclado. Também posso memorizar processos concretos, como saída de valores de tensão e valores de corrente. Posso recuperar os dados e visualizá-los de forma gráfica. Bom, uma fonte de alimentação que vai além do normal. Conexão adicional de rede ou de USB para conexões curtas ou senão a rede local. Oferecem outras vantagens. Não preciso estar ao lado do dispositivo quando eu tenho uma certa distância no campo de teste e tenho que visualizar e controlar de outro lado. Bom, resumindo, o PCE PPS 3305 da casa PCE é uma fonte de alimentação potente, portanto, não existem tarefas que você não pode fazer com este dispositivo. 3 fontes de alimentação, uma ao lado da outra. Vamos começar com a menor para trabalhos fáceis, mas com muita estabilidade e com saída de tensão precisa e limitador de corrente, e com baixo componente de ruído na saída de tensão. Da casa PCE ou LPS 1305, tem 30 volts e saída de corrente de 5 amperes. Que quiser ter algo maior, aqui temos uma fonte de alimentação quíntupla. 2 fontes principais, 2 auxiliares e uma com uma tensão fixa de 5 volts. As fontes principais dão 30 volts cada uma. E por suposto algo mais, e 5 amperes. Podem ser conectados em paralelo e em série, ou seja, consegue mais de 60 volts e 10 amperes. Esta, à parte, também tem uma saída de tensão muito estável, sendo muito potente. O último é um dispositivo de última geração. Possui um teclado numérico, através do botão rotativo pode ajustar a tensão, corrente e mais. Tem um limitador de corrente, indica também a potência e possui diferentes modos de visualização. O dispositivo pode ser conectado internamente em paralelo e em série para obter o dobro de tensão e o dobro de corrente, até 10,4 amperes. Ao mesmo tempo, pode ser conectado à rede local ou manejado via USB desde um computador para controlar completamente a distância. 3 dispositivos que certamente qualquer laboratório gostaria de ter. E para os aficionados, este dispositivo é suficiente. Porque o que podemos fazer em um laboratório com este dispositivo deveria ser suficiente para um aficionado. Descubra e encontre nossos instrumentos de medição em www.pce-instruments.com.